partir do versículo 30. Vamos ler a partir do versículo 30 do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistam serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele, Jesus, lhes respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele, Jesus, disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele, Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E comeram dos pães. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor continua o mesmo. Porque nada, Senhor, tem nos faltado. Porque o Senhor tem nos abençoado em tudo. E nós queremos te pedir mais uma vez que o Senhor nos ajude nesta noite a aumentar a nossa fé, para que nós possamos compreender mais ainda, Senhor, a Tua palavra. Nos ensina, Pai querido, esta noite, e faz milagres também da multiplicação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se assente, meus amados. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, é muito importante o que esta palavra tem a nos ensinar. É evidente que vocês já devem ter ouvido diversas vezes
ministrações sobre este tema, sobre este assunto, porque é um assunto muito precioso, está inserido na palavra do Senhor. O assunto aqui é muito claro para nós, a história aqui ela é muito clara também, e nós aqui vimos que o objetivo de Jesus, ao multiplicar os pães e os peixes, era por dois motivos. Porque ele queria alimentar o povo que estava sedento, que estava com fome, e o outro era para ensinar os seus discípulos aquilo que era possível ele fazer. Eu acredito que os discípulos jamais imaginariam que fosse possível uma multidão de 5.000 pessoas, só homens. Ainda tinham as mulheres que naquela época não eram contadas, mas suponhamos que houvesse ainda pelo menos umas 2.000 ou 3.000 mulheres ali junto com seus maridos, e ainda tinham as crianças. Então era uma grande multidão, e é evidente que os discípulos nem imaginariam que aquilo poderia acontecer, ou seja, que o milagre da multiplicação poderia acontecer. Então Jesus, ele começa então a fazer aquilo que ele gostaria que os discípulos também fizessem ao longo das suas vidas. E esse ensinamento, ele serve inclusive para nós hoje. Esse ensinamento que Jesus deixou aqui, que ele fez, ele também serve para nós nos nossos dias. Quantos de vocês aqui Deus tem abençoado e tem multiplicado tudo que vocês possuem? Pode dar um glória a Deus? Eu sou testemunha disso na minha vida. Deus tem multiplicado tudo que nós temos de uma forma maravilhosa. Às vezes a gente nem acredita que Deus fez daquele jeito, porque a gente realmente vê que era impossível o homem fazer, mas para Deus nada é impossível. Mas imagine, queridos irmãos, vamos aqui para o texto que nós lemos aqui. Nós vemos aqui primeiro que Jesus, ele estava com seus discípulos, e sempre, como diz aqui o texto, Jesus estava cercado de pessoas. Jesus não tinha quase tempo para poder descansar, e ele naquele momento pegou os seus discípulos, e ele então resolveu sair com eles um pouco, afastar-se um pouco, pensando que poderia ficar livre do povo para poder descansar. Claro que Jesus sabia, porque ele, apesar de estar como homem, ele tinha ali o poder, ele tinha ali a onisciência para saber o que iria acontecer exatamente. Imagine vocês, então, mas ele queria ensinar para os discípulos como as coisas podem acontecer, e isso me lembra muito, é que nós estamos aqui nesse mundo também da mesma forma. Nós achamos que temos que fazer de um jeito, mas às vezes as coisas mudam e nós temos que estar preparados para aquilo que vier. Então os discípulos inicialmente estavam pensando que eles iriam se retirar para um local distante junto com o mestre, e que lá eles iriam descansar. Só que, meus irmãos amados, quando eles pensaram que estavam sozinhos, uma grande multidão já estava lá antes deles. Um povo já estava ali, amontoados ali, rodeando aquele lugar, e eles não tinham mais o que fazer. E qual era então a solução? Ter que deixar Jesus
falar para aquele povo, ensinar para aquele povo, pregar para aquele povo, para que eles pudessem ouvir, porque eles estavam ali, diz a Bíblia que eles estavam ali como ovelhas que não têm pastor. Eles estavam ali sedentos para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E isso me chama muita atenção, porque, irmãos amados, ainda hoje, nós temos muitas pessoas que estão na mesma situação daqueles povos de antigamente. Eles estão sedentos, talvez eles não estejam reunidos em multidões, como acontecia naquela época com Jesus, mas eles estão em diversos lugares espalhados por este mundo, precisando de alguém para poder lhes levar a palavra de Deus. Ontem mesmo eu estive lá no interior do Bom Jardim, visitando aquelas famílias que moram ali naquela localidade, e a gente percebe que não tem nenhuma igreja evangélica ali naquele lugar, e o povo está sedento para ouvir a palavra de Deus. Mas quem é que está disposto a sair do seu lugar de comodidade e ir até onde estão essas pessoas? Nem todos estão dispostos a fazer isso. É evidente que existe muita gente necessitada que quer ouvir a palavra de Deus, mas infelizmente o que está faltando são pessoas que se disponham para poder sair da sua comodidade e ir até essas pessoas. Aquele povo estava sedento. É evidente que muitos deles estavam ali porque queriam ver os milagres de Jesus, mas uma grande maioria queria ouvir Jesus falar. Por quê que eles queriam ouvir Jesus falar? Porque eles já tinham ouvido antes que Jesus operava milagres, que Jesus operava maravilhas, que Jesus curava, ele fazia os aleijados, os coxos, os cegos, os mudos, os surdos, ele fazia milagres. Então o povo já ouvia falar a respeito de Jesus, e é evidente que também eles queriam para si milagres para as suas vidas. Eles queriam ouvir de perto o Senhor, aquele a quem todo mundo dizia que fazia milagres. E Jesus, ele não se escondeu, ele não se esquivou, ele não deixou o povo ali sozinho, mesmo cansado, mesmo fatigado, mesmo tendo um dia trabalhoso, ele não deixou de atender a necessidade do povo. E ele então, vendo a multidão, diz no versículo que Jesus se compadeceu deles. Aí eu pergunto para os meus irmãos que estão aqui: será que nós temos também nos compadecido daqueles que estão necessitados? Será que nós temos também nos compadecido daqueles que necessitam ouvir uma palavra? Será que nós temos também tido o mesmo sentimento no nosso coração que teve Jesus pelos perdidos? Ou será que nós estamos da mesma forma que os fariseus, que só se contentavam em ficar ali no meio do povo, só se contentavam em ficar ali no meio das pessoas, mas não tinham iniciativa, mas não faziam praticamente nada? Então, queridos irmãos, é importante nós conhecermos a história, porque se nós servimos ao Senhor Jesus, nós temos que estar dispostos a seguir os seus passos, a seguir os seus exemplos. Temos que estar dispostos também a pagar o preço.
acontece, irmãos, que o tempo foi passando. Acontece que as horas foram avançando. E os próprios discípulos orientaram a Jesus que liberasse aquele povo para que eles fossem e comprassem comida, porque já estava tarde, e ali onde eles estavam não tinha como fazer isso. Os discípulos não estavam vendo que aquele Senhor que estava ali com eles era capaz de multiplicar aquilo que tivesse para poder abençoar o povo. Os discípulos não estavam entendendo que eles estavam ali ao lado do dono da vida. Os discípulos não estavam entendendo que quem estava ali com eles era o pão da vida. Os discípulos não estavam entendendo que quem estava com eles era aquele que fez descer maná lá no deserto, do nada. Os discípulos não estavam entendendo que aquele que estava com ele foi aquele que fez as codornizes virem do nada para poder o povo comer todos os dias. O povo não estava entendendo que eles estavam ali ao lado daquele que era o dono de todas as coisas. Aí o povo simplesmente, os discípulos simplesmente disseram: Senhor, libera esse povo para que eles vão e comprem comida. Mas olha qual foi a resposta de Jesus: dai-me vós mesmos de comer. Me maravilha muito, porque Jesus sabia que os discípulos não tinham nada para comer. Mas por que Jesus diz para eles: dai-me vós mesmos de comer? Queridos, é muito importante a gente saber que as bênçãos de Deus, que as providências de Deus, elas vão acontecer sempre com base em alguma coisa já existente. Vou explicar melhor. As coisas de Deus não acontecem assim, no estalar de dedos. As coisas de Deus, elas acontecem com base naquilo que já existe. Jesus sabia que alguém ali, ou melhor, ele sabia que tinha um garoto ali no meio daquela multidão que tinha um lanche que trouxe de casa, e que esse lanche continha pão e peixe. Os discípulos não sabiam disso, porque eles não tinham onisciência, eles não sabiam de nada. Mas Jesus já sabia que tinha, então já havia uma base, já havia alguma coisa. E basta haver alguma coisa para que Deus possa transformar essa pequena coisa numa coisa grande. Você quer um exemplo? Quando aquele profeta chegou na casa daquela mulher, que ela tinha apenas um pouquinho de azeite, e aquele pouquinho de azeite só ia dar para ela poder fritar alguma coisa, comer alguma coisa, e depois ela ia morrer com o filho dela. Mas o que foi que o profeta Elias disse para a mulher? Faz primeiro para mim. E ela fez, ela obedeceu. E depois o que foi que ele disse? Vai nas tuas
jarros, pede botijas e traz para cá. E sabe o que aconteceu? Enquanto havia vaso, o que aconteceu? O azeite não parou de jorrar. Mas tinha que ter um pouco de azeite, porque Deus não é Deus que faz simplesmente coisas aparecer do nada. Ele precisa de uma base, porque Ele quer mostrar que nós temos que tomar alguma iniciativa. Ou seja, nós, se quisermos alguma coisa, nós temos que ter atitude, nós temos que tomar a decisão de mergulhar, de ter fé, ter confiança, de avançar. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que não conseguem nada na terra, na vida, porque elas querem que as coisas desçam do céu. Elas querem que as coisas aconteçam na vida dela do nada. Nunca vai acontecer do nada. Se você tem alguma coisa e você tem fé, Deus vai multiplicar aquilo ali, e Deus vai fazer milagres. Aquele pouco que você tem, aquela coisinha mínima que você tem, Deus vai fazer aquilo se multiplicar. Jesus já sabia que havia um menino ali com alguma coisa. Então ele disse para os discípulos: dai-lhes vós mesmo de comer, porque Jesus queria ver a iniciativa dos discípulos. Aí teve um desavisado lá que disse: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer. Esse aqui foi um que não tinha fé. Devia ser o Tomé da vida desse aqui, né? Nós vamos comprar 200 denários para dar de comer para esse povo? Aí teve um outro lá que salvou aquele discípulo lá meio sem fé. Aí ele disse assim, aí Jesus falou para eles: quantos pães tendes? Nessa versão aqui não fala muito claro, mas numa outra versão, até porque essa passagem está escrita em todos os evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João. Tem outra passagem no evangelho que diz que o discípulo disse: olha, tem um garoto ali que ele tem uns pães ali com ele. Aí aqui diz a seguinte: e sabendo eles que alguém tinha pão, responderam: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Queridos, Jesus queria ver nos discípulos a iniciativa deles. Percebam que imediatamente eles acharam o garoto. No mínimo eles saíram perguntando: quem tem alguma coisa aí para poder Jesus alimentar essa multidão? Aí um discípulo, um garotinho lá, a Bíblia diz que foi um menino, devia ser da idade da Raica mais ou menos, que tinha levado o seu lanchinho aqui do lado, no mínimo estava com seu pai e com sua mãe. E aí a gente vê a bondade daquele menino, porque ele não foi egoísta, ele não quis um pão só para ele, ele deu para Jesus para poder dividir com o povo. Olha só como é bonito ser bonzinho, né? E diz a Bíblia então que Jesus pegou aquele pão, mas antes dele fazer a distribuição, antes dele orar, ele disse: olha, organiza o povo. E aqui começa outra coisa que a gente tem que aprender: as coisas de Deus têm que ser com organização.
Jesus mandou dividir o grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Quem tem aí uma cabeça boa na matemática, calcule aí 5.000 dividido por 100 e por 50. Você vai ver quanto vai dar. É muito grupo. Esses grupos todos ficaram reunidos, próximos uns dos outros. Depois que estavam os grupos formados, reunidos, Jesus então agora pega o pão e Jesus abençoa. Aqui existe um segredo. A multiplicação, ela aconteceu em 3 fases. A primeira multiplicação aconteceu nas mãos de Jesus, quando ele abençoa. A segunda multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos, quando eles receberam as cestas com os pães. Aleluia. E a terceira multiplicação aconteceu aonde, meus irmãos? Nas mãos do povo. Imagine você, na medida que o povo pegava o pedaço de pão e ele comia, ele ficava saciado. Você já viu a Santa Ceia? Nós não pegamos um pedaço de pão e repartimos ele bem pequenininho e muita gente não come? A mesma coisa aconteceu lá, só que imagine 5 pães para 5.000, deve ter sido só uma casquinha, mas quando o povo comia, parece que enchia e a pessoa ficava saciada, ao ponto de sobrar 12 cestos de pão. Queridos, vamos lá. A primeira multiplicação aconteceu nas mãos de Jesus, porque é necessário que Jesus esteja sempre na frente, sempre em tudo, porque é Ele o abençoador, é Ele. Sem Jesus a gente não consegue nada neste mundo. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, como é que anda a vida de vocês, como é que está a despensa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão me dizer: pastor, olha, a minha despensa é um milagre, todo mês Deus faz um milagre, aparece coisa lá que a gente nem imaginava que tinha, ou então Deus manda, a gente nem imaginava que fosse chegar. Por quê? Porque Deus, Ele abençoa o pouco que nós temos. Deus, Ele abençoa a nossa vida de uma forma maravilhosa. Agora, queridos, vocês querem saber uma forma para você ser abençoado? Você quer saber uma forma para você receber a bênção de Deus, da multiplicação? Só tem uma forma, meus irmãos, é ser fiel. Quando você é fiel ao Senhor, o Senhor multiplica tudo que você tem. Aleluia. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram: pastor, eu só tinha aquele valor, mas eu disse: eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou dar meu dízimo, eu vou ser fiel ao Senhor, mesmo só tendo esse valor. E sabe o que aconteceu, pastor? Deus fez aparecer do nada e não faltou nada na minha casa. Muito pelo contrário, Deus deu em dobro tudo que nós tínhamos em casa, abençoou e nada nos faltou. Sabe o que é isso? É o resultado da fidelidade. Quando eu sou fiel ao Senhor, Deus, Ele guarda a minha família, Ele guarda a minha casa, Ele não deixa o devorador chegar na tua casa, Ele não deixa a doença chegar na tua vida. Às vezes nós somos mesquinhos e não queremos abençoar a obra de Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E sabe o que acontece? Aí vem o devorador e lança na tua vida uma desgraça, e você tem uma doença, você vai para a farmácia, você paga horrores
de remédio, você tem problema com o seu carro, você paga não sei quanto de conserto, e tudo acontece na sua vida, sabe por quê? Porque às vezes a gente não está sendo fiel o suficiente com tudo que nós temos. Mas quando você é fiel, aí diz a Bíblia, fazei prova de mim. Aí você, quando você é fiel, você diz: Senhor, eu sou fiel a Ti, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, então repreende esse devorador. E o diabo vai embora, sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel em cumprir. Então, queridos, a primeira coisa aconteceu nas mãos de Jesus. Então, o primeiro milagre aconteceu nas mãos de Jesus. Tudo que nós temos que colocar nas mãos de Jesus em primeiro lugar. Ah, mas eu consegui isso com o meu esforço, com o meu trabalho, fui eu que lutei para conseguir. Tudo bem, graças a Deus, mas coloque nas mãos de Jesus isso aí. Ah, pastor, então eu vou dar para a igreja? Não, igreja não é Jesus, igreja é diferente. Jesus não mandou você dar tudo que você tem, mandou você dar apenas uma parte daquela que você tem. Mas você tem que colocar nas mãos de Jesus. E colocando nas mãos de Jesus, o milagre começa a acontecer. Mas depois vai vir para as suas mãos, para você poder administrar. E agora a multiplicação continua na sua mão, porque a multiplicação continuou na mão dos discípulos. Os discípulos começaram agora a distribuir. Em cada lugar em que havia uma pessoa, os discípulos estavam distribuindo o pão e o peixe. E isso é uma grande verdade. Quando nós primeiro colocamos na mão do Senhor, Ele devolve para nós, a bênção continua. E quando nós aplicamos aquilo que nós temos, em tudo que você aplica, é abençoado. Aí você tem aquele dinheirinho que você ganhou, aí você apresentou ao Senhor e ficou com a sua parte. Agora você vai investir, você vai pagar, você vai comprar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tudo aquilo que você mete a sua mão, Deus vai abençoando. E daqui a pouco você vê assim: mas como é que eu fiz isso tudo, ganhando somente isso? É o Senhor Jesus, né? Vou contar uma história para vocês. Eu tenho vivido, eu acho que eu tenho 13 anos de casado com a Patrícia. 13 ou 14, amor? É 13. Irmãos, 13 anos que Deus tem me abençoado poderosamente. Porque antes de conhecer minha esposa, a minha vida estava financeiramente em decadência. Eu estava no fundo do poço financeiramente. Eu estava até sem crédito, porque eu devia tanto que eu disse assim: eu vou deixar tudo para lá e eu vou viver o que está sobrando para mim. E botaram meu nome no SPC, no Serasa, em tudo que existia. E eu simplesmente agora estava só com o restinho do meu salário, e não chegava nem um terço do que eu ganhava, e eu estava sem crédito, estava sem nada. Eu sabia que não era certo eu deixar de pagar os meus credores, mas eu tinha que viver. Aí, quando eu conheci a minha esposa, que nós nos casamos, Deus começou. Não tem uma coisa, eu fazia naquela época a faculdade de Direito. Eu só pagava a faculdade no final do ano, do semestre. E sabe como é que eu pagava? Passava 6 cheques para poder pagar as prestações que estavam em débito. Aí eu tinha que passar o cheque para poder abrir vaga para o próximo semestre. Aí eu começava o próximo semestre. Quando chegava no final, eu passava de novo mais 6 cheques para poder continuar no próximo semestre. Assim que era a minha vida. Depois que eu
conheci essa abençoada aí, eu passei a pagar tudo que eu devia, tirar o meu nome de tudo que era lugar que estava sujo. Eu não atrasei mais nenhum mês da minha faculdade. A minha vida começou a ser transformada financeiramente, que eu, irmãos, começava a pensar, mas meu Deus, e o salário era o mesmo. Como é que isso aconteceu? É a bênção de Deus que chegou na minha vida. Sabe por quê? Porque eu resolvi ser fiel a Deus. Eu resolvi obedecer a Deus. Eu resolvi fazer as coisas certas. Às vezes, a gente acha que, mas eu não vou dar isso aqui porque é tão pouco, como é que eu vou viver? Irmãos, o que vale é o que está no seu coração. Se você disser para Deus, eu vou abençoar, eu vou ser fiel, e tu não vai deixar faltar, Deus vai te abençoar e nada vai faltar na tua vida. Glória a Deus. Eu não estou aqui pregando para você dar tudo que você tem, não. Eu estou dizendo para você ser fiel a Deus, para você obedecer a Deus, para você cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Aquele povo que estava ali, talvez eles não merecessem, não tivessem nem fé para nada disso. Os discípulos estavam ainda caminhando, ainda começando a sua vida com Deus, mas Jesus era o próprio Deus, ele tinha todo o poder, então ele fez tudo aquilo porque ele era fiel a Deus, porque ele era o próprio Deus. Então, se nós quisermos a bênção da multiplicação na nossa vida, o segredo é ser fiel, o segredo é obedecer a Deus. Agora, como é que eu quero receber a bênção de Deus se eu só dou a metade daquilo que eu deveria dar? Você se lembra daquele casal lá que chegou até Pedro e disse assim: olha, eu vendi aquela casa lá por tanto, e era mentira, não era aquilo. O que foi que Pedro fez? Primeiro com um homem, Ananias e Safira. Primeiro foi com Ananias. O que aconteceu com Ananias? Morreu. Aí veio a mulher, falou a mesma mentira, morreu também. Sabe por quê? Porque não queriam abrir o coração para ser fiel. Como é que a minha vida vai ser abençoada se eu não sou fiel a Deus? Irmãos, dizer, eu sou fiel nisso, naquilo, mas se não é fiel em tudo, é mesmo que nada. Se você não consegue ser fiel a Deus naquilo que o homem está vendo, como é que você vai ser fiel naquilo que o homem não está vendo? Então, queridos, é para nós refletirmos sobre isso. A bênção da multiplicação dos pães e dos peixes, ela ainda está viva até hoje. E todos nós podemos também tomar posse disso para a nossa vida. Tanto para a nossa vida, como também para a vida dos nossos irmãos. Você quer um exemplo? Essa igreja aqui, vocês acham que nós temos ou não temos despesa aqui? Claro que temos. Só de aluguel aqui é R$1.000. Graças a Deus que ainda é R$1.000. Agora olha tudo que nós temos aqui. Tudo isso aqui custou dinheiro. Eu pergunto para vocês, de onde que vem isso aqui? Caiu do céu? Claro que não. Alguém teve que bancar isso aqui. Se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu queria que vocês soubessem, para a glória do nome de Jesus, nós estamos aqui há 1 ano e 1 mês. Estamos aqui em Bragança. Eu queria que vocês soubessem, nós, graças a Deus, não devemos 1 centavo para ninguém. Glória a Deus.
Sabe por quê? Porque se você não consegue ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas Deus providencia e manda, Deus abençoa quem dá, e Deus ajuda quem quer ser abençoado. Então, Deus não tem deixado faltar nada. Graças a Deus. Esse é o grande testemunho aqui nosso dessa igreja. É um milagre. Nós temos aqui uma entrada tão pequena aqui de dízimos e ofertas, porque nós somos poucos, mas olha, Deus não tem deixado nos faltar nada, graças ao nome do Senhor. Mas isso é resultado do que, irmãos? Da fidelidade de alguns irmãos aqui que têm abençoado. E quanto mais nós abençoamos, mais Deus tem derramado na nossa vida bênçãos sobre bênçãos. Então, queridos, é possível acontecer ainda hoje essas bênçãos na nossa vida? Claro que é possível. Eu estou contando aqui para vocês essa bênção, porque Jesus multiplicou naquele dia pães e peixes. Por quê? A necessidade do povo era de comida, mas existem outras necessidades que nós temos, e essas necessidades, elas são sempre supridas pelo Senhor, mediante a nossa fé. Então, que cada um de nós continue tendo fé para poder ousar, para poder abençoar, para poder fazer as coisas acontecerem. Eu tenho certeza, irmãos, que tem muitas bênçãos para nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo corajosos, nós estamos vindo aqui, nós estamos poucos, mas nós estamos com coragem. Agora tem aqueles que Deus ainda vai puxar a orelha, não tenho dúvida disso, ou que está puxando a orelha, porque ainda não atentaram que está fora do conjunto, e o conjunto estar junto com todos no mesmo propósito. Então, se você está com propósito, se você está literalmente com o seu coração voltado para aquilo que Deus quer fazer, eu tenho certeza que bênçãos e bênçãos vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus, vamos agradecer a Ele. Eu queria que vocês, meus amados irmãos,